Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Hoje, sábado, 22 de agosto de 2026. Estamos aqui para dar continuidade à série que nós intitulamos como o Seminário do Espírito Santo. E hoje, com a sexta parte, iremos falar sobre o zelo do Espírito Santo. Como zelarmos pelo Espírito Santo, por aquilo que Deus confiou dentro de nós. E vamos falar com Deus, pedindo a direção dele a esta meditação. Senhor Deus, no nome de Jesus, suplicamos a Ti a Tua bondade e misericórdia. Que o Senhor, meu Deus, nos conceda a cada um de nós entendermos mais como nos relacionarmos, como agradarmos a Ti para conservar o Espírito Santo dentro de nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Iremos falar de 3 pontuações nesta meditação. A primeira pontuação, a habitação do Espírito Santo através de Cristo. Nós vamos ler em Efésios, Epístola do Apóstolo Paulo no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ver o que diz aqui. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo aqui falava para que nós fôssemos enriquecidos com a glória de Deus, através do poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Porque só conseguimos fazer a vontade de Deus quando nós estamos bem com Deus, quando nós nos envolvemos na vontade de Deus. Quando a gente começamos a entender a vontade de Deus e buscar a Deus, o poder do Espírito Santo, ele nos fortalece dentro de nós para a gente vencer a todas as guerras que vêm contra a nossa alma, contra a nossa vida. Vamos falar agora da segunda pontuação, o cuidado do Espírito Santo para com o servo de Deus na obra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23, faz referência sobre isso. Salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Havia alguns momentos na vida do apóstolo Paulo que ele passava por algumas lutas, dificuldades que ele menos esperava e acontecia. As pessoas tramavam, criava armadilhas para tentar o prender e açoitá-lo. Mas muitas das vezes o Espírito Santo já revelava, falava para Paulo que haveria em determinada cidade que ele ia passar, prisões, aflições já estavam esperando por ele. Por quê? Porque todas as pessoas que levam a verdade, que guerreiam contra o poder das trevas, contra a mentira, os espíritos malignos vai se levantar, vai usar uma ou outra pessoa para que a verdade de Deus não venha à tona, não venha ser pregada para que as pessoas sejam libertas, esclarecidas. É uma guerra muito grande. Aqui digo eu, por mim mesmo, pela experiência que eu tenho com Deus. Uma das coisas que as trevas, o poder das trevas, todos e qualquer que são ramificações da mentira, seitas, outras coisas mais, uma das coisas que eles não suportam
é quando se prega a verdade, a palavra de Deus. Todas as vezes que os servos de Deus, principalmente o Senhor Jesus, todas as vezes que veio a guerra das trevas, veio por causa de quê? Por causa de alguém que estava pregando a verdade. Nós vamos falar alguns exemplos aqui. Porque Elias foi tão perseguido no tempo dele, o profeta Elias, porque ele falava, ele combatia a idolatria, ele combatia todo o erro. Segundo, vamos falar de outra pessoa aqui. Porque mataram João Batista, que batizava ali as pessoas para arrependimento dos pecados no Rio Jordão, porque ele estava pregando a verdade. Ele pregou contra todo tipo de pecado no tempo dele. E prenderam ele e depois degolaram a cabeça dele. Porque também perseguiram o Senhor Jesus. Todas as vezes que Jesus era atacado, principalmente pelo diabo, ele usava a palavra. Então todos aqueles que são contrários ao Evangelho de Deus, toda força maligna das trevas, farão de tudo para que não seja pregado a palavra. Porque quando a palavra é pregada do jeito que é a verdade de Deus, as pessoas são libertas. Pessoas de espíritos malignos também são libertos e curados pelo poder da palavra. Então, fica aqui o nosso aviso. Todos aqueles que são usados pelo mal e as trevas, eles rangem os dentes quando se prega a verdade. Porque a verdade vai fazer o quê? Curar. Vai trazer entendimento na mente e as pessoas vão ser libertas. Então, fica aqui o nosso conselho aqui. Que os verdadeiros servos de Deus que pregam a verdade são perseguidos, vem prisões e tudo. Agora eu vou colocar aqui um detalhe muito, muito forte, muito grande. E isso vai de encontro a alguns líderes que às vezes começam a trilhar pelo caminho da heresia e outros com a ganância pelo dinheiro. Me diga uma coisa, por que Jesus foi preso? Crucificado, nós bem sabíamos que ele seria para perdoar os nossos pecados. Sim ou não? Claro que sim. Ele teria que morrer para ser o Cordeiro de Deus, para destruir o poder do pecado, como está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 19. Agora, por que ele foi preso? Me diga aí. Ele foi preso porque roubava? Ele foi preso porque era corrupto? Ele tinha usura pelo dinheiro? Ele tinha ganância? Saiba de uma coisa, meu amigo, minha amiga. Jesus, quando foi crucificado para entrar ali na prisão, antes de ser preso, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. O apóstolo Paulo também morreu com simplicidade. Todos os apóstolos. Então, há de se despertar para essa verdade. Jesus foi preso, mas não por causa de corrupção, nem por causa de dinheiro. Por causa do amor verdadeiro, por minha alma e pela sua. Que fique bem claro, o verdadeiro servo de Deus, ele é perseguido por pregar a verdade com amor, o evangelho da graça para a salvação das pessoas. E quando leva a palavra, com certeza vai ser perseguido quando prega a verdadeira palavra de Deus da salvação. Vamos para a terceira pontuação aqui. O zelo do Espírito Santo por cada um que pertence a Cristo. Olha só o que está escrito sobre isso no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Pensais vós que a Escritura diz, em vão, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? E aí, o que dizer disso? O Espírito Santo, ele tem ciúme de cada um que foi comprado pelo sangue de Cristo, porque ali está pertencente àquela vida, ali tem o sangue inerente
que foi jorrado lá na cruz. Então, o Espírito Santo, ele zela por todos aqueles que têm a marca de Cristo, porque ali foi um alto preço e ali pertence o Espírito Santo. Do mesmo jeito que um casal zela um por outro para conservar-se ambos, assim é o amor de Deus através do Espírito Santo. Quando nós estamos a fazer alguma coisa que sai das leis, que sai dos mandamentos de Deus, que sai da presença de Deus, o Espírito Santo dá um estralar no nosso espírito, falando, cuidado, isso aí vai ser caminho que você vai sair da presença de Deus. Cuidado, isso aí vai levar à morte. Então, o Espírito Santo fica com aquele zelo, com aquele cuidado, para que a gente não percamos, não venhamos perder a salvação. É de suma importância a gente sempre nos esvaziar, cair de joelho diante de Deus, derramar a alma e dizer, meu Deus, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, na minha falta de forças para fazer tua vontade. Me ajuda a te agradar, meu Deus. E assim o Espírito Santo vai vir sobre cada um de nós para dar auxílio. Que fique bem entendido isso, pelo amor de Deus. Quando você entrega a vida totalmente para Deus, o Espírito Santo entra dentro de você automaticamente. Nós temos falado isso em vários versículos durante toda essa semana. Agora, para conservar ele, nós temos que andar no temor. Aí o batismo é um revestimento de poder, para cada vez mais você ter audácia para pregar o Evangelho. Não é para se envaidecer. Sou batizado com o Espírito Santo. Não. É os frutos que estão em evidência aqui. Os frutos do Espírito Santo é o mais importante. Mas que saiba que venhamos discernir isso. Existe receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se conserva dentro de nós quando nós damos ouvidos para nos desviar daquilo que pode entristecer a Ele. Porque o Espírito Santo, afastando de nós, aí, porque Ele é santo, quando vivemos ou nos inclinando para as coisas que não é do Espírito, então a gente ficamos com poucas forças e a presença do Espírito Santo começa cada vez mais se afastar de dentro de nós. É uma importância muito grande a gente nos voltar para o temor à palavra de Deus, para o temor a Deus. Em breve, se assim que Deus nos permitir, daqui a 1 ou 2 semanas, iremos meditar, refletir sobre o verdadeiro temor a Deus. Vamos falar com Deus agradecendo por esta meditação. Pai Celestial, em o nome de Jesus te agradecemos. Nos ajude, ó Deus, teu temor, um verdadeiro temor para conservar, meu Deus, a tua presença, nos deleitar para estar diante de ti e zelar pelo Senhor. E quando estivermos trilhando caminho que poderá ser um perigo para entristecer o Espírito Santo, que venhamos nos voltar para ti, ó Deus. Tem compaixão de nós, de todos nós. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, ótimo sábado, e que venhamos cada vez mais buscar uma sensibilidade à voz do Espírito Santo por meio do temor de Deus, em dar ouvidos à sua palavra. Ótimo sábado, até a próxima, se Deus nos permitir.